Tá, vamos ajustar aqui. Convidando, aproveitando aqui, gente, vocês estão entrando, aproveitem para convidar seus amigos, seus amados, suas amadas, até os inimigos nessa hora, para participar desse momento, né? Estou muito feliz de ter conseguido a disponibilidade da Fabiana, porque realmente é um assunto muito pertinente nesse momento, né? Que é como lidar com os filhos no período de isolamento, né? Eu estava até conversando com uma amiga esses dias, né? E disse para ela assim, olha, eu acho que os pais também merecem palmas, né? Porque é uma situação altamente estressante, né? Lógico que existe aí uma questão dos pais com dificuldade de relacionamento, porém é desafiante, porque nós temos pais que estão em casa trabalhando e tendo que lidar com as demandas dos filhos, né? Tem aqueles com os filhos pequenos, tem aqueles que estão com os filhos pré-adolescentes, os adolescentes, então, e assim, no nível power, o que era de vez em quando agora está sendo intenso, então já aproveitem, estou esperando aqui a Fabiana entrar para a gente poder começar. Enquanto isso, já aproveitem e voltou isso aí, o Capacita MPE, voltei isso. A gente estava numa live, eu estava numa live anterior falando sobre como trabalhar a saúde mental e emocional das mulheres nesse período. E aí a gente correu para cá, ele também estava, então corremos para cá para a gente começar essa outra. Bom, meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga já há mais de 14 anos. E trabalho muito voltado para tratamento de ansiedade, de estresse, regulação emocional, que não é o equilíbrio emocional, mas sim você lidar com as emoções e na intensidade certa. Deixa eu ver aqui, deixa eu só aproveitar e chamar, ver se a Fabiana aqui eu consigo chamar aqui pela Fabiana, que aí a gente consegue, que é a primeira vez que ela está participando desse jeito, que a gente inventa ainda pessoal para entrar. Deixa eu ver se aparece aqui que eu consigo, não. Então vamos conversando aqui, né? Tô vendo que o pessoal tá chegando, Giselma, Kellen, Espíndola, né? Segundo, com um bebezinho super recente. Se você puder até falar, Kellen, como que tá sendo essa experiência, porque você teve a primeira, mas um outro contexto, né? Como você agora tá com duas em casa, o marido, eu não sei se a sua mãe ainda tá aí, porque eu tinha visto fotos dela, né? Como que tá sendo essa experiência nesse momento agora, né? Tô vendo aqui a Ana, a Priscila chegando, né? Me contem aí, me falem como o Sávio, fale aí também como que tá sendo essa experiência, porque você tem eu não sei se um já está na adolescência, outro eu acho que deve estar na pré-adolescência. Como que está esse desafio em casa de vocês aprenderem a lidar com essa mudança de hábito, de cultura, né, de rotina, um negócio muito doido. Não vivo essa realidade, então por isso que eu até chamei a Fabiana para poder falar sobre isso, que é justamente esse momento de... Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou só tentar aqui puxar a Fabiana, mandando um convite para ela. Vamos ver aqui. Que aí vai aparecer. Aqui. Mandei. Concluir. Vamos ver se agora eu mandando o convite ela consegue aparecer, né? Então, assim, eu tô fazendo uma série. Entrou. Então, ótimo. Vamos ver aqui o que me dá de opção. Não. Deixa eu só... Ok, Fabiana. Fabiana, vê se você consegue mandar um convite para você entrar, porque não está me aparecendo aqui essa opção.
né? Eu não sei se geralmente aparece a opção para mim para convidá-la e não está aparecendo. Exatamente. Você conseguiu adicionar o meu perfil? Porque às vezes, de repente, pode ter sido isso. Talvez você está assistindo, mas não está seguindo o meu perfil. Eu preciso que você siga. Talvez seja isso que está acontecendo, de eu não ter essa opção de te enviar, porque eu estou te seguindo, mas talvez você não esteja. Vê se você... Ah, não, visualizar já ia mandar, já ia chamar a Priscila. Uai, gente, e agora, né? Porque já ia chamar a Priscila para participar aqui. É bom que ela já ia falar da, de como está sendo essa experiência, né? Porque ela tem também um baixinho, né? Ah, legal. Pessoal, que estiver assistindo, aproveita para convidar, porque é um tema realmente muito importante. Deixa eu ver aqui. Fazer. Ah, ótimo, acho que aqui apareceu. Eu acho que eu consegui aqui. Eu fui, vamos ver se mandei, eu acho que eu consegui mandar um convite para ela. E aí a gente consegue fazer. Então, enquanto ela tô ali aguardando, né? Oi, Rosiane, seja bem-vinda. Então, eu quero comentar, essa é uma série de uma sequência de vídeos. Ah, aqui, ó. A Kelly falando, né? Com a Arielle em casa está sendo um desafio. Minha mãe já foi embora, mas está sendo mais fácil a segunda, né? Sim, mas ah, mas bem cansativo também. Estar em casa, me ajuda, legal, isso é importante. Na live anterior, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a importância de incluir todos da família nas atividades de casa, né? Para não ficar sobrecarregado para as mulheres nesse momento. É lógico que está sobrecarregado às vezes para todos, mas as mulheres acabam assumindo às vezes muito a responsabilidade e precisa desse momento de maior de ajuda e também aceitar ajuda, né? Costuma ser um desafio. Ah, não sei, Fabiana, até deram aqui sugestão, de repente, para você sair de novo, voltar, vou enviar aqui, adicionar de novo, ver se eu consigo. Aí, de repente, sair, depois voltar para lá. Ah, eu acho que deu Deu certo! certo, finalmente. Não, o bom de fazer live é porque assim, você vive fortes emoções, né? Esse negócio de viver uma vida mais ou menos não dá, não. Não dá, não, não. É só para os fortes, né? Exatamente. Eu estava tentando entrar no meu computador para a tela ficar maior, Ah, mas não, sim. não deu certo aqui, não. Então, vou fazer para o celular mesmo. Ah, legal. Tem isso mesmo. Eu tava com um fone, não funcionou, já troquei o outro. A gente fica aqui com vários aparelhos aqui para caso um falhar, você aciona outro, né? Se Bom, eu virar assim, eu Fabiana, fico de cabeça para baixo. você fica de lado, você fica assim, aí. Bom, Fabiana, eu quero agradecer por você ter arrumado esse horário na sua agenda para falar de um tema muito pertinente nesse momento. Aliás, ele é um tema pertinente a vida toda, né? Uhum. Mas nessa situação que a gente se encontra de quarentena, de isolamento, ele intensificou, né? Uma coisa é a gente, dentro de uma rotina, também ter o cuidado e o relacionamento com os filhos. Agora é diferente dentro de casa com várias outras variáveis e tendo que aprender a lidar e momento real, né? Não é uma coisa assim de vou fazer um treinamento, eu vou estudar, né? Na verdade, está tendo que ser assim, ó, se vira nos 30, né? Sim, sim. E aí já não é um tema onde eu trabalho, então quando surgiu esse pedido para que falasse sobre como lidar com os filhos no isolamento, logo pensei em você, justamente para nos ajudar nesse momento. Então quero até aproveitar que você se apresente, né, e fale aí o que você tem percebido, quais estão sendo os principais desafios dos pais nesse momento. Uhum. Bom, sou Fabiana Gauí, sou psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental. Trabalho com adultos, mas também trabalho com criança, adolescente e treino de pais, né? Então, o que está Bom. sendo muito difícil nisso é a conciliação, né, de várias tarefas. Já é difícil ser pai e mãe, agora imagine ser pai e mãe trancado com filhos dentro de casa, trabalhando, arrumando tudo, né? Sim. Daí eu acho que você estava falando, né, é muito importante a questão da rotina, né? Estabelecer Uhum. a rotina para todos, de preferência até uma rotina visual, né? Escrever, Ah, né?
Legal. escrever em algum cartaz, algum papel. Se você tem crianças menores, de usar, tem como vocês fazerem rotinas visuais, né? Tô aqui com uma menina que está querendo participar, olha só, Olha só, quantos anos. 4 anos. Eita, dava mais, né? E até se você puder também, aproveitando a participação dela, falar de como lidar, né? Como trabalhar com rotina de acordo com a faixa etária, porque uma coisa é lidar com rotina, estabelecer rotina com uma criança de 4, 5, 6 anos, como que é, de repente, com um adolescente, né? Como que a gente trata igual, tem que tratar diferente, de que forma? As rotinas são diferentes. Só um minutinho que eu tô só com um imprevisto aqui. Peraí. Tá. Uhum. Então, gente, aproveitando aí que ela está arrumando, convide as pessoas para participar, o conteúdo, informação valiosíssima, até para vocês, de repente, validarem aquilo que vocês já estão fazendo, ou trazerem, terem novas ideias de como você pode trabalhar com a rotina dentro de casa, né? Então, convide outras pessoas que eu tenho certeza que você tem amigos que estão passando por essa situação e podem se beneficiar com esse conteúdo, né? E, gente, aproveita também, se vocês quiserem fazer pergunta, tirar dúvida, é agora. Bom, o que a gente estava falando que a rotina, cada casa tem sua rotina, seu estilo, né? Uhum. Então isso é Sim. importante. Tem pessoas que são mais severas na rotina, tem pessoas que são Hum, mais menos rigorosas. Isso vai depender do valor familiar, né? tá. Mas no geral, por exemplo, a criança pequena, é legal ela ter rotina e aí ser uma rotina visual. Pegue desenhos, né? Na internet Hum, mesmo. E aí vocês podem fazer a rotina como se fossem cartões, como se fossem uhum, flashcards, né? E aí você pode uhum. fazer na rotina da criança que ela possa entender. Legal. Então tem que ser um problema, um desafio que assim, crianças menores, como a minha de 4 anos, não tá com uma rotina externa, um controlador externo tão certinho, né? Não tem Sim, tarefa, as escolas de creche não conseguem, né, passar as atividades. Então eu tenho uma de 8 que vai fazer 8 amanhã, e uma de 4. Então a de 8 chega à tarde, ela tem coisas para fazer, né? tá. E aí a de 4 anos sobra. Uhum. Então a gente tem que planejar, a gente planeja um dia antes, né? O que ela vai Ah, fazer. tá. Aí tem os cartões visuais. Eu tenho só de meninas, né? Se vocês quiserem, eu posso Isso, compartilhar para você, Simone, e você legal. compartilha com o seu grupo. Gente, ótimo. E aí o que eu fiz foi um cartão visual que tem a imagem e tem escrito em cima e os horários, que aí vale para as duas, né? Tá. Mas aí você combina com ela na noite, no dia anterior, ou você só organiza, mas apresenta para ela no dia? Não, não, tem que combinar, porque senão a criança não engaja, né? Ah, legal. Se ela não entender aqueles cartões, se ela não entender o motivo, né? Ela não vai engajar. Então, separa com a criança. Eu fiz igual para não ter que fazer 2 trabalhos, mas aí cada uma tem seus Legal. cartões. E aí, um dia Legal. anterior, a gente senta e a gente faz planejamento. Outra coisa que é bem legal é essa rotina não ser a mesma para todos os dias, porque nós estamos Ah, confinados, né? tá. Uhum. Então é legal você, até para ter uma sensação temporal, né? E não entrar naquele filme Feitiço do Tempo, né? Que todos os dias são iguais, né? Sim. A gente ter, assim, segunda-feira tem coisas só de segunda-feira, terça-feira tem coisas só de terça-feira. De ter na rotina coisas que identificam o dia. E até o final de semana ser final de semana, onde não é o dia de ficar mais livre, né? Então pensar em algumas atividades. Porque isso É, dá uma sensação de que o tempo está passando, que é importante ah, para a saúde mental isso. Até me dar assim, exemplos dentro da rotina que você vivenciou, né? Porque geralmente a gente entende, às vezes algumas pessoas podem entender que a rotina é fazer as mesmas coisas todos os dias, né? Como que Exatamente. seria, né, exemplos até do como você fez de ter uma rotina, mas com coisas variadas no dia? Então, por exemplo, a minha filha mais velha tem segunda e quarta, ela tem inglês, então já diferencia, né? Por Não. atividades externas, né? A mais nova, o que a gente faz? Assim, tem o dia, a segunda-feira, que é o dia de ver TV, terça-feira, que é o dia do tablet, quinta-feira, que é o dia do desenho, né? Quarta-feira, Ah, entendeu? Quarta-feira, que é o dia que a gente cozinha, né? Então, pequenas coisas já podem diferenciar
a semana, né? Os dias da semana. Ah, Uhum. uhum. Então, E lógico, aí, não vai fazer um dia totalmente diferente, né? São ah, pequenas tá. coisas. Ah, é legal. Isso é porque às vezes ajuda, senão vai trazer mais estresse, a pessoa achar, não, meu Deus, tem que fazer Cada 7 dias dia, dia. diferentes. Não. Então, É, agora, porque até às vezes a gente pensa em rotina, tem algumas pessoas que acabam assim, tendo a coisa mais cronometrada, né? É, é importante deixar espaços, ter algumas atividades, mas ter um espaço como o espaço do nada, né? O espaço para a criança fazer alguma coisa que ela queira, sem sim, ser uma obrigação. com a gente, até eu estava vendo, né, com um adolescente é mais difícil, mas tem uma É. coisa que adolescente faz, que criança não faz, e nem pai e mãe, se não ficar atento. É importante a gente ter tempo livre e ter tempo sozinho. Uhum. É muito tempo Ah, vivendo o tempo todo, né? Então a gente tem que dar esse tempo. O adolescente, ele faz esse tempo. Ele se tranca no quarto tá, dele e ele faz o tempo dele, né? legal. Criança muitas vezes não faz e os pais também esquecem de fazer isso, né? Sim, Então, a gente muito não é importante. muito tempo, às vezes é um tempo no meu banho. Na hora do meu banho, eu quero estar sozinha, né? É o meu tempo, né? Outra pessoa pode ser o meu tempo é quando eu leio um livro, né? A criança está lá lendo o livro dela, né? Porque nós estamos confinados muitas vezes num apartamento, a maioria de nós, né? Não tem nem quintal Uhum. para pisar na grama, Exa né? exatamente. E assim é muito difícil. Então a gente tem que ter esse respeito, assim, o momento de cada um. Às vezes dá um tempinho para cada um, escolher, né? O que ele quer fazer naquele tempo livre. Pode ser diariamente, ou pode ser de acordo com a necessidade de cada um, né? Tem gente que precisa mais desse tempo sozinho, tem gente que Sim. precisa menos, Uhum. né? Mas é bem importante entrar nessa rotina, esse tempo livre, assim, que é a gente. Sabe o que eu acho que é positivo? Sabe, Simone? É. Uma coisa que eu falava sempre, sempre para os meus pacientes. Na minha geração, a gente sabia mais não fazer nada, Exata. Aham. não é? A gente viajava, não tinha essa história de viajar de avião, né? A gente viajava de carro. E não tinha história de viajar de carro e com tablet na mão. Não, a gente contemplava a natureza, não é? Exatamente. E estava tudo bem, né? Isso E não era motivo de não, sofrimento, né? tava tudo bem, fazia parte do passeio, né? Legal. E eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, por mais que eu crie 1000 atividades, né? Vai ter uma Hum. hora que eu não vou aguentar mais, que eu vou ter que curtir o tédio, Perfeito, né? Então, perfeito. assim, é aprender a não fazer nada, olhar para o teto, ficar pensando, né? Assim, olhar para o pé, sei lá, né? Excelente. Aham. Excelente observação, porque assim, uma das coisas que as pessoas mais estão relatando e querem soluções, sugestões, é isso, como lidar com tédio. Mas que quando o tédio chega, você não quer fazer nada, ou quer fazer alguma coisa, mas não quer, ele está aí. Né? E é legal isso que você está falando, que traz até uma outra percepção que é essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, né? Se você não está fazendo alguma coisa, está errado. E aí é aceitar, né? Chegou o momento do nada, então vamos fazer nada. E é nada, gente. É Não até é fazer nada nada em assistindo família, televisão. né? Até fazer nada em família, né? Legal, perfeito. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas se posicionaram e falaram que realmente estão precisando desse tempo para si, né? E eu vi aí que são mães. Então já coloca, já negocia aí se tiver essa possibilidade com o parceiro, até com o seu filho ou sua filha, esse momento para vocês, porque é perigosíssimo vocês começarem aí a ter um momento de grandes explosões por falta desse espaço para vocês. Né? E como a Fabiana colocou, não precisa necessariamente ser grande tempo, mas talvez para quem está muito tempo sem isso, né? Precisa, às vezes, que vai querer ter um dia. Mas peguem esses primeiros pequenos espaços, de repente, essa hora do banho, né? Que aí pode te deixar tranquilo, tranca a porta, ouve uma música se quiser, mas comecem a exercitar passo a passo isso que vai fazer uma grande diferença. Né? Uma coisa que eu vejo também é que nós mulheres acabamos assumindo muita responsabilidade, né? E sendo que, assim, tem vários estudos que mostram que a gratidão é uma habilidade a ser treinada, né? Sim. E quando você ajuda em casa, né, você percebe como dá trabalho e você, inclusive, se torna mais grato, né?
por isso. Então, No Brasil, as nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes, ajudam muito pouco. Fazem é, muito pouco, né? Penso que também é uma ótima, né, chance de todo mundo ver assim, como é um trabalho árduo, como é difícil, e como se cada um fizer um pouco, né? Isso faz diferença. exatamente, já fica, o hashtag fica a dica aí, né? Até das mulheres que de repente estão se sentindo sobrecarregada, trabalhar a cabeça de vocês de que pedir ajuda tá tudo bem, e na verdade não é nem ajuda, né? Todos são responsáveis pela casa, pelas atividades, né? Tá todo mundo no mesmo barco, então tirar também esse peso de que se as coisas estão dando certo ou estão dando errado, a culpa é sua, não. Esse é o Sim. momento realmente de fazer essa redistribuição de responsabilidades que pode te deixar muito mais leve, né? Então aproveitem, já senta com o pessoal e trabalha isso. Agora, como que trabalha, que você deu exemplo, dicas em relação a crianças, né? E com adolescente, né? Como você falou, que ele não tem tanta participação e nesse momento vai ter que chamar para o engajamento, né? Para a distribuição de tarefas. Uhum. Uma coisa é até fazer da mesma forma, né? Incluir ele, né, na escolha. Vocês podem colocar todas as atividades, né? E aí Legal. tem a parte que ele coloca o que ele quer, mas a parte também que é a convivência familiar, né? O que cada um vai fazer para ajudar, né? Eu posso, por exemplo, para mim não tem problema lavar louça, então eu posso lavar louça, mas eu detesto colocar o lixo, né? Ok, Sim, né? Pode tá. ser até considerar isso, né? Dentro do possível, né? Fazer aquilo que ou eu não me importo em fazer, ou eu gosto de fazer. Se não Legal. achar consenso, pode fazer tipo uma brincadeira. Então vamos sortear o que sobrou, né? As tarefas que sobraram, vamos sortear aqui, colocar no papelzinho. Cada um sorteia, pega o seu, né? Legal. E como também pode fazer um rodízio, né? Das coisas que a maioria não gosta, né? Pode Ah, ter legal. dias pares, um filho, dias ímpares, outro filho, né? Assim, às vezes, a gente faz na televisão, né? Quando começa a ter, não tem televisão para todo mundo. Então, a gente pode dividir dessa forma. O dia ímpar é de um filho, dia par é de outro filho, né? Legal. Ótimo. Pensar em algumas alternativas, às vezes até lúdicas, né? Como isso, assim. Depois, quando a casa estiver toda organizada, vamos fazer alguma coisa que é legal, né? De ter o tempo uma vez na semana, cada um sugere uma atividade, usar jogos de tabuleiro, né? Tira da gaveta todo mundo, aposto, né? Que tem um armário aí cheio de tabuleiro que nunca nem jogou, não é? Uhum. Então, às vezes, Não tem esses mesmo. desafios legais, né? O desafio de escolher um jogo de tabuleiro para toda a família. Agora, tem alguma diferenciação assim, na fala, por exemplo, a forma como você fala com o filho quando é pequeno é diferente como, quando vai conversar com uma adolescente? Do tipo assim, por exemplo, com o adolescente, de repente, eu tenho que negociar mais ou não, eu posso realmente trazer assim, olha, você precisa fazer, você precisa ajudar, ou definir o que ele vai fazer, ou não, são linguagens diferentes, formas de tratar diferentes. O que muda é como você explica, sabe, Simone? Uma Ah, criança pequena não dá para falar assim, olha, somos todos responsáveis, todos nós temos que fazer tarefas, né? Não, porque a gente vai falar assim, todo mundo tem que fazer alguma atividade. Então vamos lá, qual vai ser a atividade que você vai fazer, né? E você pode ah, colocar aqui e tudo. O que muda mais é o jeito de falar, mas a fala é a mesma, né? Uma coisa que eu vejo, assim, que deixa eu ajuda só muito. aproveitar aqui o gancho, a Tayane está dizendo assim, com o adolescente é mais difícil, mas só para aproveitar, Tayane, fala aqui pra gente por que você acha que com o adolescente é mais difícil. É que assim, o que às vezes. Você tem que negociar sempre. Mesmo com uma criança pequena, é importante você responsabilizá-la e você escutá-la, né? Tá. Então, assim, o que você acha disso? Mas tem coisas que a gente não negocia. Por exemplo, né, com adolescente. Você vai ter que ajudar. Você pode até escolher o que você vai fazer, mas você tem que Ah, fazer, entendeu? Eu não estou negociando se vai fazer ou não, que eu vejo muitos pais achando assim, né? isso. Eu vou negociar se ele vai ajudar ou se ele não vai ajudar. Não, isso não é negociável. Todo mundo tem que fazer, né? Eu posso negociar, eu posso ter palpite se eu quero
lavar a louça, se eu quero só ficar responsável pelo meu quarto, né? Tá. Uhum. Né? Porque tem duas coisas também que eu costumo falar com os pais de adolescente e com o próprio adolescente, né? Às vezes o quarto é o ambiente dele, né? Você Uhum. pode até deixar lá a bagunça dele, né? Mas não tem só o quarto, pelo menos é a minha opinião, né? Tem todo o espaço de convivência familiar. Uhum. Então, além do quarto, né? Quem vai lavar o banheiro? Quem vai cozinhar? Quem vai colocar a comida na mesa, né? Quem vai Legal. tirar a mesa? Quem vai lavar a louça? Tem uma série que muitas vezes, gente, a gente já foi adolescente, né? É como se Sim. fosse um milagre, né? A roupa ficou suja, um milagre acontece na casa e ela aparece guardada no meu guarda-roupa, né? É, E não, eles não entendem, eles não sabem muitas vezes o quanto isso gerou trabalho, não sabem. Né? Esses dias, exato. uma pessoa que eu conheço estava falando do marido, né? Que o marido também era uma pessoa assim que sempre teve pessoas em casa, né, para ajudar e tudo, nunca fez nada, né? E o que ela está sofrendo atualmente é com o marido, não é com o filho Os adolescente, filhos, sim. né? Aham. Porque assim, ele até fala, por exemplo, ele ficou de fazer um prato, né? Por exemplo, ficou, vamos supor que ele ficou lá de fazer um dia que ele cozinha, né? Só que aí ele está acostumado a cozinhar com alguém ajudando ele, com alguém lavando as coisas, né? Tá. Com alguém Uhum. deixando tudo picadinho, Sim. né? Ele só entra a parte criativa. Assim, a parte de misturar os temperos. Exatamente. E o combinado é quem for cozinhar, né? Não precisa lavar a louça, mas tem que deixar a cozinha, né, habitável para quem for entrar depois, né? E aí falam que aí ele fica o tempo todo chamando, né? As pessoas para ajudarem ele, né? E sendo que quando é o contrário, ele não faz, né? Porque não é o dia dele, né? É, ele consegue entender esse outro lado, né? É, Exatamente. aqui a Tayane está até dizendo assim, né? É, porque com o adolescente é tudo para depois, né? Nunca na hora que a mãe ou o responsável pede. Apesar de estabelecer dias e a tarefa para cada um, né? É, e aí, isso que eu estava até coçando para te perguntar, né? Que aí, às vezes, é o drama de muitos pais. Ok, definiu a tarefa, né? Negociar, definiu forma e tal. E aí, se a pessoa não faz, né? Que aí é a grande questão, Mas né? aí Sei lá, penaliza, não penaliza, chama para conversar. tem dois, por exemplo, se eu estou numa empresa, né? Eu trabalho, eu tenho responsabilidades. O que que acontece quando eu não cumpro minhas responsabilidades? Ah, sou penalizada, né? Desconto no salário, né? Ou diminuição da comissionamento, ou às vezes manda embora, né? Pode Então, perder aí o vocês emprego têm que, também. têm que conversar até isso antes. Quando estabelecer a Ah, rotina, né? Pensar isso. nisso. Gente, ok, estabelecemos a rotina. O que que vai acontecer se alguém fura? Né? Tá. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se lembrarem que uma coisa que ajuda é ter horário. Agora pensar assim, a louça é dele. Ele não arrumou, não lavou a louça, né? Isso Isso. vai de família para família também, né, Simone? Porque aí uma família pode falar, a louça tá lá, vai o tempo dele. Mas a louça vai começar a juntar. E aí ele vai ter com a Uhum. experiência que depois, né, por uma penalidade, assim, eu estou, a louça do café da manhã é minha, a do almoço é do José, a do lanche, do jantar é da Maria, por exemplo. Se eu não cumpro a minha tarefa, eu assumo a louça do almoço, eu assumo a louça do jantar, Ah, ótimo. Essa foi ótima. né? E quando tem um pacto, como todo mundo está ajudando, é até entender, né, que na verdade, quando eu não faço, né, todo E é legal isso, até para porque aí fica mais evidente a influência do comportamento do outro, né? Então, como você falou, se não faz, não é só a MEI, né? Aí é toda a família que vai ser prejudicada. Porque eu lembro muito bem, meus pais chegaram de trabalhar com um cronograma de atividades com a gente, né? Na época nós éramos os três mais velhos, né? E tinha, né? A melhor atividade, a mais gostosa era encher a garrafa, né? De água.
na garrafa. A mais terrível era lavar vasilha, porque era o morro, porque éramos 7 em casa, né? Então era sempre o morro. Uhum. E a mais gostosa, e a que a gente gostava mais de limpar a casa, porque era melhor do que lavar vasilha. Só que eu percebia isso, que com o passar do tempo, a gente começava a boicotar, né? Primeiro que a gente não ganhava nada para fazer aquilo, né? Ainda mais para criança, não tinha um trocadinho no final do mês, né? Um mimozinho. E aí, com o passar do tempo, ficava cansativo. E aí a gente acabava não fazendo, mas também não tinha nenhuma consequência. Então, logo aquele cronograma ficava só ali e não acontecia, né, mais. E aí eu percebo que isso também pode acontecer nessa situação do isolamento, né? De Uhum. estabelecer, mas depois parar de fazer. Então, eu achei legal isso, gente. Só para reforçar, de repente, quem está entrando agora, a gente está falando sobre a rotina, a importância de estabelecer rotina, não só com os filhos, porque o tema é os filhos, mas aqui a Fabiana até trouxe, também tem um marido que também é importante ele entrar nessa rotina. E na rotina, conversar, negociar, verificar, de repente, que atividades eles têm mais interesse de fazer, o que é possível também, tá? É importante que não é você que tem que ceder para tudo, mas ver o que é possível flexibilizar e o que é inegociável. E tem um detalhe que muitas vezes não é levado em consideração. Também verificar o que vai acontecer caso as pessoas não cumpram as suas responsabilidades, tá? Porque Uhum. geralmente isso a gente só vê depois e aí é motivo para conflito. Mas na hora que vocês estão estabelecendo isso com a família, já negociem também. E se não fizer, o que vai acontecer? Né? Vai acumular, que a Fabiana até deu aqui sugestão, vai acumular no decorrer dos dias, né? E você vai pegar a sujeira dos outras pessoas, né? Ou se vai ver alguma penalidade. Só que é legal porque isso vai ser discutido em família. Então, eles mesmos podem dar sugestões e se comprometerem em relação a isso, porque não podem depois reclamar, já que foi eles que sugeriram, né? Uhum. Sim. Sabe uma outra coisa que também eu acho que é legal, principalmente com adolescente, assim, é ter uma caixa que eles possam colocar as queixas deles, né? Pode ser uma Ah, ótima oportunidade, assim, deles colocarem as queixas e aí uma vez por semana, nesse momento familiar, né? sim. Vocês pegam a caixa, né? Vocês podem discutir tudo que está lá na caixa ou sortear algumas coisas da caixa e trabalharem com os filhos, né? Ah, eu tô achando que não tá legal essa rotina, ou meu pai tá pegando muito no meu pé, ou até os pais falarem, né? Boa! Que é um Aham. momento bom de treinar a comunicação assertiva, a negociação, né? Sim, nossa, excelente. Não, é uma excelente oportunidade, porque a gente perdeu muito essa capacidade de comunicação, né? Apesar de a gente se comunicar muito, mas essa parte, não só com a família, mas nos relacionamentos amorosos, se perdeu, né? Uhum. E é legal isso porque não acumula, né? Então, assim, primeiro as Sim. pessoas sabem que tem um lugar onde eles podem desabafar, escrever, e vai ter um momento para falar sobre isso, né? Então, Uhum. que cria essa, poxa, não, calma que, sei lá, quarta-feira a pessoa já fica até esperando, né? Quarta-feira a gente resolve isso. E é excelente porque evita conflitos desnecessários que acabam acontecendo e às vezes não sabe nem mais pelo quê, né? Porque vai acumulando tanto que quando explode, vem tudo, né? De uma vez só. Né? Sim, ou até as pessoas Bacana. começam a ficar magoadas umas com as outras, né? Porque o que é justo é muito pessoal, né? Então eu fico achando assim, isso não é justo, né? Adolescente faz muito isso. E a sensação de injustiça gera raiva. É. Uhum. E nós não tem para onde fugir, né? Não tem como, isso não é justo, tô com raiva de você, vou ficar de mal e não vou. Não, estamos todos no mesmo ambiente, né? Tem nem quintal para correr, né? Agora, eu não sei como foi a rotina de vocês aí, como vocês estabeleceram algumas coisas. Em relação ao trabalho, né? Porque eu ouço a CBN, já tive algumas vezes que o repórter estava falando e de repente começa a gritar o filho no fundo, né? Então é até engraçado porque eles estão trabalhando em casa. Eu não sei se vocês estão trabalhando em casa,
Mas se não, como que você sugere para, de repente, os pais conseguirem lidar com essa situação de ter o horário de trabalhar em casa e lidarem com os filhos que estão em casa também? De novo, a gente passa para a questão da conversa, né? De conversar e negociar com os filhos. Aí as crianças menores dão mais trabalho, né? E Uhum, elas têm mais dificuldade de entender. Meu pai e minha mãe estão aqui, ou seja, logo eles estão disponíveis, né? sim. Então eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, estabelecer, às vezes, no horário de trabalho, um revezamento, né? Entre Tá. pai e mãe. Acho difícil, ainda mais quando você tem filho pequeno, você não fazer isso, né? Não é que um não está trabalhando. Às vezes um está trabalhando, mas de que forma que pode atender as demandas, né? Enquanto o outro está trabalhando. Aqui em casa a gente tem um escritório, que é da onde eu estou falando, que é nosso gabinete de trabalho, Ah, né? tá. E então a gente entrou. Geralmente as crianças respeitam, senão a gente tranca porque o outro está ali, né? O outro está Tá. acessível Uhum. para socorrer, né? E aí cada um tem esse, por exemplo, quando tem filho adolescente também tem um momento da aula, né? Que, por Ah, é exemplo, verdade. filhos que compartilham do mesmo quarto, né? Às vezes um está fazendo aula, né? Às vezes eles também têm que dividir o espaço, ou tem que respeitar, né? Enquanto um está fazendo lá a aula, não pode ficar entrando e conversando, né? Então, são coisas que têm que ser conversadas. Tem uma foto que eu morri de rir, não sei se vocês viram, de um cartaz que a mãe coloca na porta. Sim, aham. Mamãe trabalhando, né? Para todas as suas perguntas, as respostas são essas, né? Tá na geladeira, fruta, não, né? Morri de rir. Exato. E foi ótimo, porque eu mandei até para uma cliente minha, porque ela tem uma filha pré-adolescente e duas crianças, né? E aconteceu isso, que a gente foi fazer a sessão e logo já começou. Em menos de 5 minutos as crianças estavam batendo na porta. Eu falei, mas e aí? Como que você organizou isso? Não, eu falei para elas que a mãe não podia não ia poder atender por 1 hora. Falei, pois é, mas criança pequena, a noção de tempo é diferente. Para elas, eu acho que elas acredito que já passou essa 1 hora, né? Sabe E uma aí, coisa? quando veio o cartaz, eu mandei para ela, falei, ó, já treina isso com as crianças. Eu te interrompi, mas sabe uma coisa que eu uso demais com elas? É um cronômetro, Ai, é verdade. né? Eu trouxe para o meu Excelente. consultório, e aí vocês podem usar um celular antigo para fazer isso, né? Então, o que é legal é que esse cronômetro é visual, né? Então, quando eu falo assim, ó, Hum, pode ficar na televisão 1 hora, aí ela sabe e monitora o tempo, né? E ele toca, né? sim. Ajuda, né? Então, ajuda a fazer uso de cronômetro. É, como também, às vezes, é o horário, por exemplo, que eu faço, que eu deixo elas verem televisão e, por exemplo, no tablet, né? Porque o tempo passa Hum, mais rápido, né? Então, é você tem que isso. pensar em algumas atividades e programar seu dia, né? Acaba que às vezes a gente Tá. tem que picar um pouco, né? Então, eu tenho feito, assim, tenho atendido algumas pessoas de manhã, algumas pessoas à tarde, né? Algumas Tá. pessoas à Uhum, noite, justamente para ter esse tempo. Assim, eu trabalho, fico lá e a gente tem um revezamento. É um trabalho de equipe, tá. Uhum, onde legal. todos podem tem que ver como cada um pode contribuir, né? Legal, isso. É importante ressaltar isso, porque às vezes tem pessoas aí que estão procurando soluções sozinhas, né? Que é um movimento comum, né? Então, de achar que tem que dar conta sozinho, que a responsabilidade é só sua. E esse é um momento excelente, uma oportunidade excelente de desenvolver essas habilidades, né? De trabalho em equipe, que são coisas que a gente usa para a vida toda, negociações e distribuição de tarefas, né? Para quem era sobrecarregado, que levava o mundo nas costas, agora é o momento de distribuir as atividades para o mundo, né? E vai dar e tá tudo bem ser assim, não tem problema, você não está fracassando, você Uhum. não está falhando porque você está distribuindo as atividades. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tinha mandado, pedi para o pessoal perguntar o que eles gostariam de saber e mandaram uma perguntando o seguinte: como interpretar o comportamento irritadiço ou o comportamento rebelde da criança durante o isolamento, né? Então, assim, como conseguir identificar o que é de algum comportamento rebelde ou o que é do momento da criança realmente estar tá irritada por ter que ficar muito tempo em casa, né? Ou que está sofrendo de tédio, né? Então, depende, o que dá para esperar? O que é normal?
o que de repente pode ser um problema ou algo para se preocupar, se existe isso, né? Eu penso assim, primeiro você tem que ter como referência como a criança era antes, né? Ah, tá. Antes Uhum. desse isolamento e tudo. Agora, nesse momento de isolamento, fica tudo misturado, né, Simone? Porque, assim, todos nós, mesmo os adultos, estamos sofrendo. Então às vezes, mais irritadiços, mais ansiosos. Porque é uma situação ambígua, né? A gente não tem resposta para nada. A gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe se quando acabar, como é que vai ser, né? A Sim. gente não sabe se Uhum. a gente vai trabalhar, se não trabalha, se a gente por exemplo, aqui em casa a gente está desde o dia 20 em casa, né? Uhum. Eu não tenho Uhum. família aqui, né? Então fico preocupada também com os meus pais, com meu sogro e minha sogra, né? Uma coisa que eu percebo, assim, que até tenho escutado, das pessoas falando que não se conheciam, né? E daí a Uhum. dificuldade até de perceber, assim, isso que meu filho está tendo, essa irritação, é dele, é do Tá. momento, né? É tudo junto. Até porque às vezes as pessoas não têm essa referência, não sabiam como era antes, né? Elas Exatamente. conviviam, né? Moravam juntos. Não era uma família, né? Isso é espantoso, né? Então, a criança mais até do que o adolescente, ela tem um comportamento de raiva quando ela tá triste, quando ela tá angustiada. Ela não entende assim, estou angustiada, né? Estou sofrendo. Ela fica incomodada e aquilo, a forma mais fácil dela expressar é pelo aumento da irritabilidade, né? Tá. Então, se eu tô Uhum. triste, se eu tô com saudade, né? Se eu estou entediada, todas essas emoções, para a criança menor, ela não discrimina, né? E aí, comportamento de irritabilidade. E como também nós estamos mais irritados, às vezes o ambiente fica meio hostil, né? Sim. Uhum. Então, a minha sugestão sempre, quando me pergunto isso, é falar assim, olha, independente do que for, né? Abraça seu filho, Sim. né? Abraça forte, fala assim, eu sei que é difícil, né? Eu sei que essa situação é muito difícil, mas isso vai passar, né? Nós estamos juntos, isso vai passar, né? Então vamos ver, né? E tem duas coisas que são importantes. Isso vale para adolescente, para criança ou para criança pequena, né? O raciocínio, muitas vezes, mais até da criança do que do adolescente, é diferente de nós adultos. Né? Tá. Então, Uhum. eles até falam, todos eles já sabem o nome de coronavírus, né? Todo mundo já sabe, né? A minha filha de 4 anos fala assim, quando o coronavírus passar, mamãe, quando o coronavírus acabar, a gente vai fazer isso, né? Sim, não, tem uma lista enorme do que fazer Uma lista depois, né? enorme, de viagem, de uma série de coisas, né? Então, deixa eu só, tô com medo aqui do meu. Então tem isso, e tem um outro ponto que é a. Mas eles não entendem tanto como nós adultos, né? O que quer dizer isso? Por que estamos presos, né? Eles só entendem que tem um Uhum. coronavírus, né? Que é quase um fantasma, assim, né? Isso. Tem um raciocínio que a gente chama de raciocínio natural, que é diferente do raciocínio lógico que nós adultos temos, né? Alguns adolescentes têm também, mas mesmo assim eles ainda estão, né, com cérebro de informação. Uhum. Então não consegue pensar tão no futuro. Essa característica do adolescente, ele é míope, né, em relação ao futuro. Uhum. Então é diferente. A gente está pensando, a gente está preocupado do quê, né? A gente está preocupado porque se todo mundo adoecer, não vai ter, vão ter que escolher quem eles vão atender, né? E muitas vezes, meu pai ou minha mãe podem não ser as pessoas escolhidas. Uhum. Né? Uhum. Eu sou asmática, minhas duas filhas são asmáticas, né? Então, a preocupação, né? Gente, hoje eu e meu marido, a gente estava conversando se a gente compra um oxímetro ou não. Porque falar que uma característica do vírus, né? É que a pessoa, ela começa a perder capacidade pulmonar, mas ela não Uhum. percebe, né? Não é uma pneumonia comum, que a pessoa vai perdendo, vai tendo falta de ar, né? Ela não, ela Sim. consegue falar, ela consegue fazer as coisas e tá perdendo capacidade pulmonar. Então, o oxímetro, né? Se você tá gripada, põe o oxímetro e avalia isso. Foi um médico que trabalhou 30 anos nos Estados Unidos em emergência, né?
que falou, saiu até Uhum. no New York Times ontem isso, né? Então, olha só o requinte de discussão, né? Vamos comprar um oxímetro ou não, né? Isso não está ao alcance de um adolescente, isso não está ao alcance de uma criança, né? Eles estão pensando Isso. só o que é que eles vão fazer quando o coronavírus passar. Né? Uhum. Mas ele já consegue, tem essa capacidade de entender que há um risco, que há um perigo de ter que precisar ficar em casa, isso já é uma coisa que eles conseguem Ah, entender. isso é que eles entendem, né? Mas assim, a magnitude disso, o impacto disso, por exemplo, assim, uma coisa que eu falo muito para os pais, assim, relaxa com a escola, assim, relaxa. Sim. Assim, o conteúdo que seu filho, sua filha está perdendo, ele perdeu, assim, né? Isso vai ser, mas não foi só ele que perdeu, né? Todo mundo da geração Tá. dele. Então isso vai ter que Uhum. ser reconstruído mais na frente. Agora, se ele está fazendo a tarefa, se ele não está fazendo. Gente, assim, a minha opinião como profissional é que mais importante que seu filho está fazendo tarefas de matemática ou não é o quanto ele está saudável. Sim. Né? O Uhum. quanto vocês, como família, né, não surtaram ainda. Exatamente. Né? Porque é muito difícil, assim, eu vejo um grupo de pais, né, todo mundo surtado, assim, com as tarefas, com as demandas, né? Assim, não. Sai de grupo de família, desliga a televisão, sabe? Faz um jantar luz de velas para os seus filhos e vão curtir, Olha que vão legal, falar de é? coisas legais, né? Assim, Legal. vamos se conectar, né? Porque a gente está muito Uhum. conectado com essas demandas o tempo todo, assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Amanhã como é que vai ser? Né? Isso gera um ambiente que aumenta a irritabilidade de todas as pessoas. E a criança, ela é mais suscetível a essas alterações do ambiente do que um adolescente, por exemplo. Uhum. Né? A criança É menor mais sensível. é mais É, sensível. e é legal isso que a Fabiana, a gente está falando. É importante vocês se protegerem com excesso de informação, com esse excesso de estímulo, porque assim, começaram também as escolas, até para não perder os clientes, a mandar muito conteúdo, né? Então, assim, gente, o que mais tem na face da Terra agora é conteúdo, né? E a gente já tem uma vida ativa, só que é importante que ela está ressaltando que nesse momento a prioridade é a saúde, a prioridade é vocês restabelecerem o relacionamento de vocês e não dar conta desse conteúdo, porque vai cair o desempenho, né? Não dá para às vezes contar que você fique com o mesmo desempenho que tinha antes, são diversos cenários que se apresentam, diversos estressores, né? Então, depende no seu dia, foque naquilo que seja mais importante e o resto como ela falou, relaxa. A gente não vai dar conta de tudo, né? E tá tudo bem, porque você não tá sozinho nessa. Então tá todo o mundo mesmo, né? Não é nem só o Brasil, tá todo Sim. o mundo dentro desse contexto. Então tá tudo bem. O que mais prioriza o que é mais importante nesse momento e o resto relaxa porque não tem como dar conta, porque é muita demanda e ainda tem a parte emocional, né? Então que tá alterada, que tá abalada, que não dá para achar que a gente vai ficar bem o tempo todo, nem rindo também o tempo todo, né? Uhum. Você falou aí, Simone, uma coisa que eu costumo Uhum. brincar com os pais de adolescentes para eles usarem, que agora chegou a hora da gente falar, tá todo mundo. Porque às vezes os adolescentes falam, né? Mãe, ou até criança, eu Boa! preciso de um celular. Todo mundo tem um celular. Chegou a nossa vingança. Boa, né? Tá todo Exatamente. Uma mundo hora isso vai estudando em chegar a casa, meu acontecer. filho. Boa! E tá todo mundo em casa, Tá né? Não todo tem, mundo em não tem. casa. Né? Chegou a Não, nossa hora. e é engraçado porque realmente está nesse movimento de tirar as diferenças, né? De vingança, né? Agora é o meu momento, né? Que aí também teve em relação aos idosos, né? Ah, vai ter que ficar em casa, né? Não, mas eu quero sair, também vai ter que ficar. Então tá bem legal nisso. Bom, o nosso tempo está encerrando, porque sempre tem que ter essa preocupação, senão o Instagram vai lá e derruba a gente, né? Tem alguma coisa que você acha que é importante também reforçar, que de repente a gente não tenha falado, mas que você percebe que tem aparecido, ou de questionamentos, ou de dúvidas em relação aos filhos, a lidar com o isolamento?
Eu não sei aí, né, como é que estão as perguntas, Simone, mas eu acho que talvez o melhor seja até a gente resumir o que a gente falou, né? Legal. Para as pessoas até refletirem. Não é nosso objetivo aqui, né, vender receita, nem Isso. falar assim, só é isso que funciona, né? Mas é criar uma reflexão, né? Então a gente conversou da Isso. importância de ter uma rotina que seja para todos da casa, né? Lógico que vai variar de pessoa para pessoa, mas as pessoas todas terem uma rotina, né? Uma outra coisa que a gente Uhum. conversou dessa rotina também variar por dias, não precisa variar totalmente, né? Mas eu ter coisas diferentes que caracteriza a segunda como segunda, a terça como terça, né? Legal. Porque Uhum. isso dá a sensação de que o tempo está passando, né? Então, se aquele preso, né, que está lá, ou as pessoas, por exemplo, que estão na estação, né, espacial, Espacial. eles tentam fazer exatamente isso, né? Uma coisa Hum. que eu fiz aqui, para essa questão de noção de tempo, além da rotina, a gente fez um calendário, né? Onde as Legal. crianças vão riscando os dias, né? E a gente coloca, Perfeito. por exemplo, hoje foi aniversário da minha cunhada, amanhã é aniversário da minha filha mais velha, né? Então aí a Isso. gente fica fazendo algumas coisas, algumas anotações especiais no calendário, né? Outra coisa que a gente conversou também, que nesse momento de afinar o time, né? Das pessoas da família se conhecerem, né? E afinarem no time tanto de responsabilidade, né? Então, de distribuir responsabilidades, inclusive de casa. Tem coisas que Uhum. são. O meu quarto é meu quarto, mas tem a sala, tem a cozinha, tem a sala de TV, né? Tem banheiro, que são compartilhados, né? Uhum. A divisão das tarefas, e aí como cada um vai dividir essas tarefas, depende, né? Dos valores da família. Mas a gente falou que pode até ser uma coisa lúdica, tipo, negociar sempre, né? Uhum. E se não, o que não puder ser negociado, sorteia, né? É, o pessoal gostou Reveza, dessa ideia. né? Uhum. Então a gente falou isso em respeito da rotina, né? Outra coisa que a gente falou ainda da rotina foi de cada um ter seu espaço, um momento do dia que seja solitário, né? É muito tempo convivendo o tempo todo. Uhum. São 24 horas, né? Eu costumo Sim. falar que quando se tem criança, adolescente em casa, os dias são longos, mas os anos são curtos, né? É, exato. Então, é muito tempo de convivência, né? E quando quem tem criança menor, atualmente, assim, pelo menos aqui em casa, até na hora de dormir, as meninas querem estar com a gente. Uhum. Então, ver assim, né? Cada um ter seu tempo. E até depois, a gente vai ter que ter um outro desafio, que nós não comentamos isso, né? Que é a retomada da rotina. Sim. Uhum. Porque tem Exatamente. muita gente, assim, a gente fala que é importante, né? Ter a rotina de dormir, a rotina de acordar, inclusive, né? Mas tem muito adolescente que tá dormindo 3, 4 horas da manhã, acordando meio-dia, né? Sim. E às vezes pode até fazer isso no final de semana, né? Pode ser uma coisa que caracteriza o final de semana, né? Por Uhum. que que não é legal isso o tempo todo? Porque isso vai atrapalhar lá na frente, na hora de retomar a rotina normal, né? Aí vai ser outro Exato. problema, né? Então, do ajuste não precisa acordar às 6 horas da manhã, que era o horário que o adolescente acordava antes, lógico, né? Isso. Mas também acordar todo dia 1 hora, acho que pode dar um trabalho lá no futuro, né? Então, É, muda o relógio biológico para muda depois se muito, adequar. muda Uhum. muito. Então, esse é um alerta. Outra coisa que a gente conversou também é de aproveitar para treinar a comunicação assertiva, né? Não violenta. É. Então, Uhum. ter alguma estratégia aí, né? Que as pessoas conversem, que as pessoas falem, né, do que está incomodando, delas negociarem alternativas, ou até só ouvir, só compartilhar, né? Tá um saco ver É verdade. Uhum. nossa, gente, tá ruim demais, mas isso vai passar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Essa semana foi bem chata, né? Então vamos ver como é que vai Legal. ser na próxima semana, né? Também Uhum. que a gente conversou. E entender que também o raciocínio das pessoas são diferentes. Por isso que a gente tem que escutá-los, né? Por que que você não está querendo ajudar? Por que que você não está lavando a louça que ficou para você? Sim. Escutar, porque é chato, né? Ele tá assim,
Ótimo! Então você acabou de descobrir que a gente tem que fazer coisas que são chatas, né? Faz Mas isso é parte. legal porque você tem a parte do acolhimento, que às vezes a pessoa precisa ser acolhida nessa angústia, nessa insatisfação, né? Ou no que ela. Porque é diferente, né? Quando a pessoa fala e ela percebe que as pessoas acolhem o que ela está falando, né? E depois vai trabalhando em cima. Sim, quando você está pedindo ajuda para o seu filho fazer, você não está pedindo ajuda, você está dividindo responsabilidades e você está Responsabilidade. acreditando que ele é capaz. Então, se você está dando autonomia para ele, você está criando, né, uma pessoa com mais autonomia. É, E ao mesmo tempo que a gente conversou, né, a gratidão faz parte, né, de eu entender aquele esforço, o quanto que aquilo gera esforço. A gente fala tanto, Uhum. né, que cada vez mais isso é uma coisa da geração nova, né? Eles são muito focados neles mesmos, Sim. né? Então, aí a gente fala de dois pontos, né? A pessoa não ser tão focada, né, só nela, só o que ela gosta, o que eu quero, né? Muitos adolescentes estão passando por isso, é assustador, na minha opinião. E outra coisa, que é a dificuldade de lidar com o tédio. O tédio é uma emoção que faz parte, né? A Exatamente. gente tem que aprender a não fazer nada. E a gente vai ter momentos que a gente não vai fazer nada. E tá Sem tudo que bem, né? isso, tudo Tá bem. errado. Sem que isso, todo mundo, né? Está entediado. Sem que Não tá isso, dando. Uma gente, hora o TED vai chegar em você. Se não chegou ainda, ele vai chegar. vai chegar e que seja bem-vindo, né? E É. seja Uhum. bem-vindo. Então, são habilidades Legal. que talvez se a gente não tivesse esse momento, né? A Nossa, gente não estaria atento a isso, né? exatamente. Que é o comum, né? A gente vai dar atenção para outras coisas. Por isso que eu acho que é importante esse momento para a gente desenvolver habilidades que são necessárias e que vai trazer mais qualidade de vida, né? Ah, a Kelly falando, eu ressignifiquei os serviços de casa. Também Né? tem isso, Exatamente. né? Assim, o padrão pode cair, né? Exato, é o que dá conta, né? Não é perfeito, é o que Assim, dá conta desse momento. A comida vai às vezes queimar, vai ficar papa, mas é o que dá, é o que dá para fazer, né? é o que temos para Então, hoje, né? Como diz. é, bom, Fabiana, quero agradecer, a gente já está nos últimos momentos, daqui a pouco encerra automaticamente aqui, mas quero agradecer, você trouxe realmente dicas valiosas, até em cima do que estão sendo reforçado, mas como lidar com isso, porque os pais muitas vezes sabem que precisa ter rotina, mas não sabem como estabelecer isso, e respeitando as diferenças de idade, né? E você trouxe dicas valiosas, que eu estou vendo o pessoal aí agradecendo, e gostaram da ideia, com certeza já vão conseguir implementar, né? Então, muito obrigada. Pessoal, vai ficar a live, tá? Ainda por 24 horas. Se de repente vocês lembrarem de pessoas que não puderam assistir agora, avise eles que vai ficar disponível para que vocês possam acessar esse conteúdo, né? Aí, Fabiana, o que você tiver de material, se você quiser passar para mim, tá? Pessoal, vai lá no meu direct, manda mensagem para mim dizendo que vocês querem receber esse material que eu vou, assim que ela me disponibilizar, eu passo para vocês, tá? Porque aí agora é o momento da gente se ajudar e facilitar um pouco esse desafio que a gente está enfrentando, né? Combinado. Eu que agradeço, Simone. Um beijão. Beijo Oi, pra adorei. todos. Então tá. Beijo, até a Beijo. próxima. Até mais.